Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Entrei um pouquinho antes para aguardar mais pessoas entrar, né? E um bom dia a todos. Vamos aguardar uns minutinhos para que nós todos possamos fazer a nossa prece inicial. É um muito prazer estar aqui com vocês. Saudades de estarmos juntos, trocando aquela energia, mas que bom, estamos aqui através dessa plataforma e eu estou muito feliz de poder estar aqui, Leandro, Sônia, Galvani, Patrícia, um beijo grande para todos vocês, que nós possamos aguardar mais uns minutinhos para fazermos a oração e iniciarmos o nosso tema de hoje, que vai nos levar a uma reflexão com certeza maravilhosa. Um beijo grande a todos esses que estão enviando um bom dia, o Alexandre, bom dia, Eduardo. Então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos num momento muito especial, onde nós vamos nos proporcionar esta dimensão energética, né? Que ela possa estender para nós, para os nossos lares, para todas as pessoas que estão agora entrando em sintonia conosco. Então, é muito bom mesmo. O plano espiritual com certeza já está se achegando a nós nesse momento, nos nossos lares, e junto com eles nós vamos nos dedicando a esta palestra para que todos nós possamos ir nos aquietando lentamente, né? Vamos lá, então nós vamos respirando profundamente. Patrícia Tomazini, um beijo no seu coração. Vamos então fazendo uma respiração bem gostosa. Vamos ali buscando já entrar em sintonia com esta equipe espiritual. Vamos fazer uma respiração bem profunda, fechando os nossos olhinhos nesse momento. Vamos procurar, nesse período onde nós vamos fazer esta reflexão deste tema, vamos aquietando a nossa alma, vamos largando todas essas coisas externas que estão ao nosso redor e vamos nos focar nesse momento a esta união de coração, de sentimento, onde nós vamos podendo assim alargar ainda mais a nossa atmosfera energética positiva. E eu tenho certeza que essa equipe espiritual que já está se aproximando de nós vão nos acolher, nos envolver, derramar sobre nosso lar todo o amor aos nossos queridos familiares que sempre nos apoiam, né? Estão sempre nos dando aquele suporte necessário, que isso é muito bom para que nós possamos fazer o nosso trabalho, concluir, né, a nossa missão aqui nessa terra tão maravilhosa. Vocês já perceberam que sol gostoso que está acontecendo lá fora? É muito lindo tudo isso, né? É muito lindo nós podermos ter este momento de contato com a natureza, independente do que está ocorrendo, porque nós sabemos que sempre tudo tem um sentido. E nós não podemos nos afastar desse sentido, né? É um sentido muito especial, é um sentido de aprendizado. Então, nós vamos aguardando mais um minutinho para, enfim, às 10 horas nós iniciarmos a nossa oração. Se você quiser convidar seus familiares, se vocês quiserem pedir para alguém sintonizar, peça, por favor, porque nós vamos formar uma corrente de amor, uma corrente de luz. Nós vamos, por essa semana, já iniciar, uma semana que antecede o Dia das Mães, nós vamos rogando a nossa Mãe Santíssima, que trouxe esse sol de luz, que é Jesus, para o planeta Terra. Nós vamos agradecer essa Mãe tão misericordiosa, que vem com uma função tão linda, de ceder o seu ventre ao Espírito iluminado que é Jesus. E isso faz parte da nossa história.
faz parte desse planeta e nós não podemos nos perder. Nós não podemos sair desse processo. Então nós vamos glorificando a nossa Mãe Santíssima por esse grande momento. Então, meus queridos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos na função de seres em desenvolvimento, buscando a presença desse Pai, que por seu amor e misericórdia nos oferece um planeta maravilhoso para reencarnarmos, para aprendermos. Vamos agradecer esse Pai por tanta misericórdia, por esse sol que acontece, pelo ar que respiramos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela misericórdia da vida, pelo nosso corpo, ele saudável ou não saudável, mas vamos agradecer ao Pai misericordioso por essa grande possibilidade de estarmos aqui hoje reunidos. Mestre, vós sois o nosso caminho de amor e de exemplo. Estamos aqui, Mestre querido, para rogar a sua presença através desses amigos misericordiosos que vêm das esferas mais elevadas, nos inspirar, nos instruir, nos dar a condição de seres aprendizes da vida. Senhor Jesus, agradecemos muitíssimo a sua chegada a esse planeta através da nossa Mãe Santíssima, que por um amor tão imenso o acolheu em seu ventre, permitindo assim que vós chegasse até nós e nos trouxesse tantos ensinamentos esclarecedores. Senhor Jesus, esteja conosco, abençoe a nossa mente, o nosso corpo, todos os nossos órgãos nesse momento, que sejam recompostos, fortalecidos. Estamos aqui, Senhor, para te rogar a presença e o amor através desses amigos queridos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, nós estamos aqui hoje para falarmos de um tema muito gostoso, que é os dons do Cristo, que está no livro Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, o Espírito é Emmanuel. E eu vou ler a passagem que Emmanuel se inspirou para chegar à nossa reflexão. Então o tema é Nos Dons do Cristo, é a lição 25 do livro, e diz assim, é baseada nas cartas de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 7, e diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Que coisa linda, que coisa linda. Então, hoje nós vamos trabalhar com os dons do Cristo. A graça foi dada a cada um de nós. E o que nós vamos fazer com essa graça? Como nós vamos utilizar essa graça no nosso dia a dia? Porque Ele veio nos oferecer, Ele veio trazer. Então nós, seres humanos, nós precisamos aproveitar. Então a graça foi dada a cada um. Então vamos fazer o máximo possível para entrar em contato com essa graça. Sendo que para isso nós vamos ter que fazer aqui um roteiro de entendimento. Nós vamos entender que o homem, o ser humano, ele traz muitas experiências sofridas e dolorosas, que vão gerando posturas e comportamentos diante da vida. E nós precisamos identificar tudo isso para nos construirmos e deixar aparecer a graça que foi dada. Então, nós precisamos perceber o que acontece dentro de nós, já que Jesus veio com essa missão de nos reabilitar.
Então essas experiências dolorosas, sofridas, elas geram comportamentos diante da nossa vida. Essas emoções destrutivas que foram geradas por esses sofrimentos são reações a essas experiências vividas e aprendidas, que vão levar o homem a desenvolver feridas na alma. Então Jesus veio aqui para curar as nossas feridas da alma. E quais são essas emoções destrutivas que nós estamos praticamente vivendo o dia a dia? A agressividade, a violência, a rigidez, o medo, o orgulho, a culpa, o egoísmo, a ansiedade, a depressão, ou seja, todos os transtornos. Então nós precisamos começar a identificar isso dentro de nós. Porque se Jesus veio para nos ensinar a viver, nós temos que lembrar também que ele não escolheu os discípulos corretíssimos, ele não escolheu para juntar-se a ele as pessoas já elaboradas, trabalhadas, não. Ele escolheu pessoas que estavam repletas de emoções destrutivas dentro de si, estavam repletas de experiências vividas e aprendidas de formas inadequadas. Então, nós somos aqueles que estamos pretendendo, através desses esclarecimentos de Jesus, transformar o nosso mundo interno, porque para isso ele veio, para transformar o nosso mundo interno. Ele não veio fazer com que cada um possamos repetir situações, mas transformar essas situações com a consciência, com a dinâmica da consciência. Então nós vamos fazendo outro leque, né, que é o corpo físico. Quando nós reencarnamos, nós adquirimos um corpo físico, e o corpo físico, ele nada mais é do que a expressão do nosso espírito. Ele vai retratar todos os nossos conteúdos emocionais que estão causando prejuízos na forma de ver e sentir a vida. É aí que nós encontramos muitas dificuldades em estar vivendo aquilo imediatamente que Jesus ensinou. Quando nós pegamos um livro e estudamos, às vezes fica muito difícil colocar isso em prática. Exatamente pelo conteúdo que nós trazemos de outras vidas. Porque esses conteúdos são emocionais, eles estão em nós. Nós levamos quando nós desencarnamos. A energia da memória, ela continua. E essa memória é emocional, sentimental, e a memória de situações que é arquivada no nosso inconsciente, que nós levamos. Então, a partir do momento da reencarnação, através do corpo, o espírito vai florescer. E quem se aproxima no momento da concepção do corpo? O perispírito e o espírito. E é através desse florescer do perispírito junto ao momento da concepção que vai acontecer que o perispírito vai atrair do papai e da mamãe o DNA necessário para montar a sua estrutura corporal, para viver nesse período de X tempo aquilo que ele precisa para aprender, desenvolver todo esse conceito de estruturação emocional, sentimental, para que ele possa se curar. E eu diria que esse é o grande segredo da dinâmica da nossa consciência. É termos essa inteligência emocional, ou seja, vivermos os aspectos emocionais de forma positiva. Então, reencarnar é fazer com que as células orgânicas se agreguem ao perispírito, elas vão se agregam e formam o seu corpo necessário, do qual você precisa aprender com ele. Então, esse é o grande segredo da vida, esta maravilha que é a nossa vida. Então, Kardec diz que a Terra é a escola que as almas se matriculam para se aperfeiçoar. Olha que frase linda. É lindo tudo isso. Tudo no universo é interligado. Nada no universo é separado. Tudo. Vocês podem ver, o sol nasce, a lua vai para outro lugar,
depois a lua vem, o sol vai para outro lugar. Existe uma dinâmica harmônica. Os elementos da natureza, as flores, os frutos, a água, o ar, tudo é lindo, tudo está interligado, tudo está submetido ao progresso. A transformação dos elementos da natureza, a depuração moral dos espíritos que estão encarnado ou desencarnado. Tudo acontece de uma forma interligada. Por isso que nós, nesse momento, temos que aprender a nos interligar pelo amor, independente do que esteja ocorrendo. Porque o que está ocorrendo, com certeza, é necessário para o nosso aprendizado. Então, lembrando, nosso planeta Terra é um planeta de expiações e provas, que vem com uma função, esse planeta, nos acolher para reabilitar o homem e reabilitar o espírito. E nós não podemos esquecer que nós estamos reencarnados aqui nessa Terra, mas que a nossa mente sofre interferência espiritual praticamente 24 horas. E através dessas interferências, que podem ser boas ou não boas, é que vão gerando os processos obsessivos, que também geram os estados patológicos, psiquicamente falando. Então, nós poderemos ver que até um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, uma depressão, muitas vezes podem estar embasadas no nosso processo psíquico alterado por causa das interferências psíquicas advindas de espíritos nos obsidiando, nos fazendo pensar em fixações negativas, buscar palavras ruins, memórias do passado feias. Então nós temos que cuidar disso. Jesus veio para cuidar do quê? Da nossa alma. E cuidar da nossa alma é cuidar da nossa mente. Jesus veio nos ensinar a desenvolver uma nova consciência de vida. E transitar pelas situações aceitando esse grande aprendizado que é a vida. Aceitar as dificuldades, compreender as situações difíceis, lidar com a doença, lidar com todo esse processo, mas de forma positiva. Nós todos precisamos desses altos e baixos, porque é assim que nós vamos formando o nosso caráter, nós vamos formando a nossa identidade. Jesus veio nos ensinar a saber, a aprender para saber a conviver conosco mesmos e com os outros, para que nós possamos buscar a consciência moral e desenvolver a empatia, a resiliência, a alteridade, ou seja, se amando e se construindo e aprendendo a olhar o outro de uma forma pacífica. Esse é o nosso grande legado, porque Jesus foi o pacífico do amor. Ele viveu o tempo todo amando e compreendendo e recebendo os escárnios de tantas pessoas. E ele não parou para se entregar a esses escárnios ou escândalos. E nós ainda paramos. Quando alguém não gosta de nós, nós paramos, nós queremos brigar com a pessoa, nós queremos nos vingar das pessoas. É esse patamar que nós precisamos nos livrar. Então Jesus vem nos ensinar a pedagogia da superação. Ou seja, todos os dias nós precisamos acumular pequenas vitórias. Então, o que nós precisamos? A cada dia ir cortando as amarras que fazem-nos escravos das sensações. Porque o ideal humano é a sabedoria, são os valores espirituais, são virtudes, porque esse é o grande legado da nossa vida. Nós não podemos nos preocupar mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas são mais intensas e eternas, enquanto as materiais são extremamente transitórias. E a vida, ela tem um grande sentido, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Isso é uma lei física.
Então, sendo uma lei, nós temos que aprender a não nos preocuparmos com aquelas pessoas que não gostam de nós. Cabe às leis. Então, nós vamos nos preocupar em crescer moralmente, em mudar as nossas atitudes, aprender com as lições das dificuldades. Porque a síntese da proposta de Jesus é amar a si mesmo, amar ao próximo e amar a Deus. E ele diz, através dos seus ensinamentos, que a felicidade é uma colheita de um longo e trabalhoso plantio no bem. E quando que nós vamos começar a refletir sobre isso? Precisamos plantar o bem, cultivar o bem para colher a felicidade. E para isso nós temos que fazer uma grande transformação, que é através do nosso eu, da nossa individualidade, buscar os benefícios desse autoconhecer-se, saber fixar o objetivo a ser atingido. Onde eu estou agora? Vamos falar de uma forma mais concreta, objetiva, prática. Onde eu estou agora? O que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? Você precisa ter noção da sua identidade. Porque Jesus disse, por vossos frutos os conhecereis. Então, onde nós queremos chegar? Nós temos que saber onde estamos para saber onde nós queremos chegar, nós precisamos ter uma noção do nosso presente e do que nós precisamos querer para mudar. Então, meus queridos, olhe para trás e veja os rastros que você deixou. Os rastros dos ambientes do trabalho onde você trabalhou ou trabalha. Veja que rastros você deixou ou deixa com a sua família, com as pessoas com as quais você convive diariamente. Como ficam os ambientes por onde você passa? Qual o impacto que você causa no mundo? Pense, reaja. Se eu não sei onde eu estou, eu não consigo planejar para onde eu vou. Ninguém sai do nada para alguma coisa. Então é esse convite que eu faço a você. Aprenda a se perceber. E nós precisamos aprender a ter um pouquinho mais de coragem no nosso dia a dia. E isso requer, obviamente, né, um aprendizado. Como eu lido com as perdas? Se eu perder algo que temo, eu tenho muito medo de perder algo. E se eu perder esse algo, será tão fatal a minha vida assim? Será que eu terei vontade de morrer junto ou de acabar comigo? Então eu tenho que refletir, porque nós vamos percebendo com o processo de aprendizado do viver, que mesmo diante das perdas, grandes perdas, obstáculos, nós vamos continuar, porque nós viemos aqui para aprender a conviver com as adversidades, as perdas, porque as perdas são transitórias, principalmente. Nós temos um processo muito importante, principalmente para nós reencarnacionistas, que a perda ela é transitória. O que você perde? Por que você tem medo da morte, por exemplo? Porque ela vai acontecer para todos. E para nós, reencarnacionistas, nós sabemos que ela é transitória. É como se fosse alguém viajar do outro lado, ficar lá, daqui a pouco nós iremos encontrar. Porque nós não controlamos a morte. Então nós temos que entender a morte. E pense, o que te paralisa? É não aceitar a perda. O que te paralisa é não aceitar, entender que nem tudo está sobre o seu controle, sobre o nosso controle. Então, nós precisamos aprender a observar os nossos pensamentos. O que se passa na nossa mente? Que tipo de pensamento ronda a nossa mente? Observe as emoções, os sentimentos que você está sentindo agora. Pense nisso. Você está sentindo? Que tipo de sentimento passa por você nesse momento? Nós temos que perceber
O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Não podemos passar simplesmente pela vida. Nós precisamos da vida para nos transformar. Nós não viemos aqui para transformar ninguém. É isso. Vamos perceber quais os nossos pensamentos desconectados das nossas atitudes, das nossas emoções e entender o que eu estou sentindo e percebendo das situações. Chegou a hora. Esse é o momento mais importante da nossa história de vida, porque nós estamos tornando consciente os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então, nós precisamos apenas ter controle das nossas emoções. E qual seria o melhor caminho? Desculpe. Respirarmos, aquietar a nossa alma. E um dos caminhos importantes é o relaxamento, a meditação. Nós temos que aprender a ficar em silêncio com a nossa mente e o nosso corpo. Vamos treinar. Vamos aquietar a nossa mente. Vamos, algumas vezes ao dia, 2 minutinhos, fechar os nossos olhos, fazer uma boa respiração, ficar em silêncio. Nós precisamos do silêncio. Nós precisamos voltar para nós. Nós precisamos entender que quando nós voltamos para nós saímos mais fortes e corajosos para enfrentar as situações e as adversidades. E nós precisamos ser bons colaboradores, já que a plataforma de Jesus é o amor e a caridade. Como é que eu vou doar algo se eu não tenho esse algo? Como é que eu vou doar esperança? Como é que eu vou consolar se eu não estou consolado? Se eu não me sinto esperançosa com a vida? Então nós temos que aprender. Lembrem-se, estamos neste planeta Terra para aprender a viver a vida. Que coisa linda! Se nós não aprendermos a vida, como é que nós vamos transcender esses estágios de dor? Nós só iremos transitar, né, por esta vida temporária de uma forma positiva se nós transcendermos as adversidades e as dores e os sofrimentos, entendendo que tudo isso faz parte, está num pacote só do nosso esclarecimento, da nossa história, da nossa somatória de aprendizados, de experiências passadas que estão o tempo todo nos convocando a repetir esses comportamentos. Por isso que nós temos que ter consciência vitalizada para não permitir que esses pensamentos tornem-se condutores da nossa vida atual. Os vícios, as tendências negativas, elas não podem se apoderar e fazer-se presente nas nossas atitudes. Isso já aconteceu, está no passado. Então eu preciso cuidar dos meus desejos. Eu tenho que entender por que eu faço isso que eu estou fazendo. Por que quero coisas mesmo sabendo que não serão boas para mim? O que eu estou buscando na vida? Nem sempre eu compro o que quero. Aí está um grande legado. Nós estamos sempre acreditando que os desejos proporcionam alegria, prazer, felicidade. Desejos mais prazer. Eles estão o tempo todo ligados com o significado que damos à vida. Então os desejos e nossos prazeres estão praticamente o tempo todo ligados com a nossa história de vida. Nós precisamos aprender a usar a consciência e direcionar os nossos desejos e as buscas materiais. Nós precisamos de coisas materiais, sim,
mas nós não precisamos viver em função delas ou esquecer a espiritualidade por causa delas. Hoje em dia nós estamos percebendo um grande processo de aprendizado, porque as coisas mais importantes, elas são independentes, né, melhor dizendo, das coisas materiais. Porque as coisas mais importantes para nós é a paz interior, é a consciência tranquila. Só que para chegarmos a esse processo de consciência tranquila, nós temos que nos conhecer, porque senão nós vamos justificar todas as nossas atitudes erradas, inadequadas. Então nós precisamos desenvolver uma nova consciência de vida, para termos atitudes saudáveis, entendermos o porquê estou falando isso para essa pessoa, o porquê eu fiquei com raiva, por que essa pessoa me deixou com raiva e me desestabilizou emocionalmente. Eu preciso aprender tudo isso. Tudo isso é extremamente importante. O desejo é uma coisa e a necessidade é outra. O que é que eu estou desejando nesta vida? O que é que eu estou necessitando? Porque muitas vezes nós confundimos um desejo com necessidade. Então nós temos que ter uma consciência ampla e melhor desenvolvida para sabermos diferenciar essas duas coisas. Porque quando nós olhamos as pessoas, quando nós começamos a entender o porquê que aquela pessoa me desestabiliza, eu vou procurar não permitir mais. Falar o que ela quiser, ela pode, mas ela não pode me desestabilizar. Eu não posso me permitir entrar num processo de desestruturação psíquica, emocional, física e espiritual por alguém que está falando algo que quer me machucar. Eu não permito, eu não posso. Eu não vou obrigar e nem discutir, porque ela tem o direito de falar o que ela quer. Mas eu tenho o dever de me proteger e de não permitir que aquilo entre em mim. Então, chegou a hora de mudar, de sair da zona de conforto. Dói muito, 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 muito sair da zona de conforto. Não que você não possa tê-la, claro que pode. Todos nós podemos ter momentos de conforto, né? Viajar, descansar, passear, tomar uma água de coco numa rede. Claro que todos nós temos esse direito. Mas a vida não é o tempo todo assim. São pequenos momentos da vida que nós temos para viver esses confortos, mas não sempre. Nós precisamos nos habituar que mudar, desenvolver uma nova consciência de vida que Jesus veio nos ensinar, não é fácil. Exige trabalho da nossa parte. Nós estamos ainda num processo de nem reconhecer que nós precisamos mudar. Muitas pessoas já acham que sabem tudo, já leram todas as obras, já decorou a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, todos os livros de filosofia, de psicologia, as doutrinárias espíritas, enfim, então elas não precisam de mais nada. E não é assim o nosso crescimento. Nosso crescimento não é de fora para dentro. Nosso crescimento é de dentro para fora. Todos os conhecimentos são importantes, desde que eles façam diferença na minha forma de ser como ser humano. Então, eu tenho que descobrir os gatilhos que me levam a tornar ou tomar uma atitude que estou tomando e reagir diante de uma situação. Então, eu preciso identificar quais os gatilhos que me levam a esta tomada de atitude frente a esta situação.
Com certeza, quando nós somos seres impulsivos, agressivos e até violentos, é porque eu tenho medo. Uma pessoa que é agressiva, que já fala mandando imperativamente, é uma pessoa que está se defendendo o tempo todo. Então nós precisamos desenvolver o hábito de se observar. Observar a si mesmo e ao outro, sabendo o que está vendo. Procure não julgar o outro, que é uma das coisas mais difíceis também. Mas olhar para si e perceber o que você pode transformar, o que você deve transformar, o que já está maduro para ser retirado de dentro de você. Isso nós podemos fazer. Nós não podemos reproduzir comportamentos automatizados. Nós precisamos ter consciência do comportamento que nós estamos desenvolvendo. Por isso, nós temos que aprender a valorizar as nossas qualidades, que é muito importante. Então, é importante que você perceba o que você tem de bom, e você deve ter muitas coisas boas. Aprenda a se aceitar. Esse é o grande desafio. Coloca isso como desafio da sua vida. Aprenda a se aceitar. O mundo hoje, ele valoriza muito o superficial, o vazio. Então as pessoas, para serem aceitas e valorizadas pelos outros, elas começam a desenvolver padrões muito negativos. Porque elas estão indo na contramão da sua própria essência de vida. Mas porque é moda, porque todo mundo está fazendo, ela vai junto, só que ela está perdida. E ela está formando um desequilíbrio extraordinário, psíquico, físico e espiritual. Então, meus queridos, é muito importante que nós possamos ter esta coragem de perceber se nós estamos na contramão da nossa própria essência de vida e mudar. Porque se nós estamos nos desestruturando psiquicamente, com certeza nós vamos desestruturar-nos espiritualmente. Primeiro vem, você desestrutura suas emoções, depois você desestrutura-se espiritualmente. Aí você fica fora, sem controle. Aí você não aguenta nem orar porque você não acredita que você pode. Você perde a conexão com a espiritualidade porque você não acredita que você possa. Então é isso que eu estou convidando você a fazer. Preste atenção em você. Você pode. Jesus disse: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E ele foi o mestre, o sol que veio iluminar o planeta Terra. Ele disse que o reino dos céus é uma conquista comum a todos aqueles que cultivam o amor a Deus e ao próximo e a si mesmo. Ele disse isso. Então o reino dos céus é uma conquista individual, nós poderemos conquistar, mas a partir do momento em que nós possamos nos olhar e ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos praticamente nada sobre nós, por isso que nós não conseguimos mudar. Então, conhecer os próprios limites físico, emocional e eu diria até financeiro para se expandir, para você não se prejudicar. Você tem que reconhecer os seus limites. Todos nós temos limites. E outra coisa super importante, aprender a dizer não a si mesmo. Se você não quer uma coisa, você não pode aceitar. Se aquilo não te faz bem, você não pode. Eu entendo, às vezes a gente é tratado como doido, como chato, porque quer fazer as coisas corretas, porque quer orar, porque não quer usar algum recurso de vícios. As pessoas dão risada, te julgam. Mas não importa. Isso não importa. Continue seguindo o seu caminho. Você precisa saber os seus limites, até onde você pode ir, até onde você pode chegar, sem se perder, porque nós não viemos no planeta
aqui com toda essa maravilha divina para nos perdermos. Nós viemos aqui para nos encontrarmos, para conhecer até onde eu posso ir, o que me é lícito fazer. Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Por quê? Porque eu posso tudo, eu posso fazer de tudo nessa vida, tudo. Mas se eu desenvolver uma consciência de vida, eu vou saber que existem coisas que eu não vou dever fazer, eu não posso. Eu não posso tratar mal as pessoas. Eu não posso fazer o mal para as pessoas. Eu tenho que pensar nas minhas atitudes. Porque essa temporada, enquanto encarnado, é muito breve. Às vezes eu faço tantas coisas inadequadas para as pessoas e desencarno. Aí eu chego no mundo espiritual e eu percebo que eu fiz um monte de coisas inadequadas. E aquilo está indo contra o princípio de ter consciência tranquila. Buscar a paz é viver sem prejuízos a ninguém e a você mesmo. É você não se prejudicar. Então você precisa aprender a dizer não para você, para os outros e para as redes sociais. Nós temos que falar, eu tenho um limite, eu não quero, eu não participo disso. Ah, mas se você não se sente bem, calma, cuidado. Cuidado com as exposições, cuidado com as imagens. Muitas vezes as pessoas vivem de imagens e a consciência fica amarradinha no calabouço, onde elas não criam mais nem vitalidade para respirar. E nós hoje temos esse dever, conosco principalmente, revitalizar as nossas esperanças, revitalizar os nossos caminhos. Aqueles que partiram nesse momento de transição, aqueles que partiram para a espiritualidade, estão sendo recebidos com todo o amor, com todo o consolo, com todos os subsídios necessários para despertar com o amor de Jesus Cristo. Não vamos perder de vista os ensinamentos trazidos por Jesus. Não vamos perder de vista os esclarecimentos dos Espíritos que vieram através de Chico Xavier, com esses milhares de livros, nos convocar à mudança de comportamento por nós, antes de mais nada, porque nós vamos enfrentar o espelho no mundo espiritual da nossa verdade. Então, meus queridos, vamos assumir a vida com responsabilidade. Cuidado com as queixas, os queixumes. Não vamos nos colocar no papel de vítimas. Aprenda a escolher as palavras certas quando falar. Ser assertivo no que vê e no que pensa. Procure ser assertivo, esse é o nosso grande aprendizado. Olhar para as coisas e entender que as coisas fazem parte de um palco para que você possa viver e interpretar a sua história de vida transitoriamente com aqueles figurantes que estão ali, te ajudando a crescer, te ajudando a desenvolver a sua nova consciência de vida. Porque Jesus, nosso amado Mestre, esse sol, o nosso condutor das trilhas da nossa caminhada feliz, ele é o nosso melhor consultor. É aquele que nós realmente deveremos ouvir. Se existe alguém que nós precisamos ouvir, é Jesus. Com seu precioso tratado para tratar os males que afligem o ser humano. Com a sua proposta amorosa e libertadora, com a sua pedagogia do amor, nos trouxe o conhecimento da verdade, que nós só conseguiremos conquistar a liberdade através da verdade, da vivência, deste amor que Ele nos ensinou. E isso é gradativo, nós sabemos. Começa ali
no nosso clima familiar, depois dos nossos amigos, nosso trabalho, a nossa comunidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Nós precisamos nos perceber como é que nós estamos vivendo nesses ambientes. Jesus é o guia perfeito para nos conduzir. E ele diz: somente o amor transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. Somente o amor transforma. Então, meus queridos, com esta doutrina de luz que nós temos, que é a doutrina espírita, que Jesus nos trouxe, ele disse que enviaria um Consolador, e esse Consolador veio através dessas equipes de espíritos iluminados, que Kardec, esse espírito de luz, veio como uma grande missão trazer para que todos nós, através de um bom livro, através de uma boa lição, nós pudéssemos nos identificar com o caminho do bem. E é por isso que todos nós estamos aqui, para aprendermos a abrir o nosso coração, para podermos deixar entrar as obras, que eu diria que são gotas de luz, quando nós estudamos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de Chico Xavier, psicografada por ele, de Divaldo Pereira Franco, com as suas obras psicografadas, principalmente Joana de Ângeles, que nos convoca a conhecer-nos internamente para permitir que o amor possa sair como gotas de luz através das nossas ações, dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Porque aquilo que nós ouvimos pode ser um guia transformador para o bem ou um guia devorador da nossa alma. Mas quem vai dar a direção para o saber ouvir será a minha consciência, será o meu eu, que está em desenvolvimento. Por isso, meus queridos, este é o momento. Todos nós precisamos nos libertarmos. A doutrina de Jesus, ela está sendo continuada através dos ensinamentos espíritas. Eu não tenho direito, obviamente, de dizer que só quem é espírita que tem o conhecimento. Claro que não. Mas nós que estamos aqui, que adotamos esta doutrina para seguir e vivenciar, nós temos que aprender a perceber o brilhante que nós temos em nossas mãos. Que não significa que os muçulmanos não estarão crescendo, que os evangélicos não estarão crescendo, que os católicos não estarão crescendo. Pelo contrário, cada um está crescendo da sua forma. Cada um tem as informações espirituais que condizem com o seu ou com a sua necessidade espiritual. E nós não temos o direito de julgar. Todos estão crescendo, desde que façam a lição de casa, que é estudar não só com a razão, mas com a emoção. Estudar Jesus com o coração. Não existe cargos para Jesus. Existem ações. Não é o cargo que vai fazer você ser melhor ou pior, mas é a ação. Jesus chegou ao planeta Terra de uma forma muito humilde. Ele chegou numa manjedoura, ele chegou entre os animais, ele chegou quase no relento. E ele conquistou o coração do planeta. É claro que vocês podem estar dizendo, mas ele não tocou alguns corações. Obviamente, ele tocou os corações daqueles que estavam aptos a despertarem para o amor.
E aqueles que não estiveram aptos naquela época, não despertaram, mas com os processos reencarnatórios, com certeza eles estão despertando. Porque o despertamento espiritual, ele não é imediato. Quantos de nós ainda precisamos de diversas reencarnações para despertar para o amor? Então, Jesus chegou da forma mais simples e humilde, um espírito iluminadíssimo, governador do planeta. Vamos mentalizar isso. Jesus chegando de um ventre materno, deitado em fenos, rodeado de animais, mas com muito amor dos seus pais e daqueles que sabiam que ele iria chegar. Então ele chegou da forma mais simples, mais humilde e conseguiu ser a luz mais absoluta e plena que surgiu nesse planeta. Ele partiu na cruz, ou através da cruz, mas ele foi vitorioso. Ele deixou um legado, um tratado de amor para curar todos os males acontecidos, seja do corpo, seja da alma. Ele deixou um tratado fantástico que poderá fazer com que todos nós nos transformemos, para que a partir de agora nós possamos ser condutores de nossa história de vida, aprender a nos curarmos com os ensinamentos. E ele é diário, né? Ele é diário, um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, mas constante. As transformações serão sempre gradativas. Não existem transformações imediatas. E é isso que nós temos que aprender. Todos estamos aqui para nos transformar. Não precisa ficar rápido, não precisa desenvolver ansiedade, não precisa falar, eu tenho que correr porque eu estou perdendo. Ninguém está perdendo tempo. Tudo está certo como tem que estar. Você só precisa ter consciência. Você já pode andar um pouquinho mais rápido? Então ande. Não pode? Então não ande. Sinta o que você já pode fazer por você. Você já pode ser uma pessoa do bem? Você já pode ouvir algumas palavras que vêm te perturbar, que vêm te incomodar e ficar em silêncio? Continue. Esse é o processo seu, te cabe. Olhe para você. O autoconhecimento, ele não acontece imediatamente. Às vezes nós levamos diversas encarnações para nos conhecermos. Por quê? Porque nós somos um homem, um ser complexo. Nós somos seres muito antigos, reencarnando para aprendermos a nos transformar. Nós não viemos com a missão de cuidar só do outro. Nós viemos com a missão número 1, de cuidar da nossa história, de harmonizar a nossa história, de fazer de novo, mas corretamente dessa vez. Por isso Jesus veio. Por isso que Ele é nosso guia perfeito para nos conduzir sempre para o caminho certo. Meus queridos, estamos aqui hoje para agradecer tantos ensinamentos chegados por Jesus, através de tantas pessoas que promovem os ensinamentos de Jesus, que estão lá revigorando-nos a continuar. Vai, não, você pode. E são esses seres que nós precisamos ouvir. Vamos entender que a espiritualidade, através de Chico Xavier, nos coloca as palavras, os ensinamentos após Jesus para nos fortalecer, para que nós possamos continuar a lembrar que Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso mestre querido, Ele é o condutor da nossa história de vida e que nós temos que aprender a oferecer o nosso melhor,
que é limpar o nosso coração, deixar com que ele se torne um coração amoroso. Nós podemos já fazer isso, meus queridos. Nós já podemos. Por isso, é muito importante que nesse momento nós possamos nos colocar à disposição dessa espiritualidade presente, que vai com certeza derramar sobre todos nós, sobre o planeta Terra, a luz necessária para que todos possam ter consciência dos seus atos, para que todos possam ter cuidado no que pensar, para que todos nós não nos sintamos com o direito de pensar coisas inadequadas, para que possamos atrapalhar as esferas espirituais iluminadas, se aproximar dessa terra e fazer o seu trabalho. Que nós possamos ser trabalhadores do bem, através de uma mente positiva, através da oração, através do sorriso, através de uma fisionomia alegre, através da esperança, da fé. Nós poderemos ajudar Jesus fazendo isso. Vamos fazer o que nós podemos. Nós não podemos assumir grandes tarefas, mas nós podemos assumir pequenas tarefas. E essas tarefas serão de grande importância. Eu tenho certeza que a espiritualidade ficará muito feliz conosco se nós fizermos a nossa pequena tarefa diariamente, constantemente. E assim nós seremos o beija-flor, querendo e auxiliando a apagar o fogo de uma floresta, porque cada um vai dar o que pode. Então nós poderemos nos colocar no papel do beija-flor, que vai lá com seu biquinho, pega a aguinha e vai lá e joga. Ai, Kátia, mas isso é muito pouco. Não, para Deus nada é pouco, para Deus não existe o pouco, para Jesus não existe o pouco, existe a boa vontade. Se você tem boa vontade, você trabalha com os instrumentos que você possui, e é isso que você precisa. Olhe para você, sinta o que você já pode fazer e faça. Abra o seu coração, deixa Jesus falar com você através do amor que Ele tem por você, por todos nós, pela natureza, pelos animais, pela água, pela chuva, pelas árvores, pelos elementos da natureza. Permita que Jesus fale com você. E eu tenho certeza que você vai ter um dia, uma semana, um mês, um ano, a vida iluminada. Por isso, meus queridos, eu convido a todos vocês a fazer a oração comigo nesse momento, para concluir a nossa reflexão. Que a nossa Mãe querida, Mãe Santíssima, amada por todos nós, possa derramar sobre o planeta Terra o seu manto de luz, que irá envolver a todas as pessoas, indistintamente, para que todas nesse momento possam sentir o seu toque, Mãe Celeste, o seu toque de amor, o seu toque de luz. Que nós possamos captar, Senhora, as suas bênçãos nesse momento, nos glorificando nesse momento em que passamos por situações difíceis, de provas. Que nós possamos desenvolver essa consciência, Mãe amada, de estarmos aqui rogando a vós a sustentação para todas as pessoas, principalmente as que estão passando por situações mais difíceis, que todas possam ser consoladas por vós. Aqueles que estão partindo, que continuem sendo extremamente acolhidos pelo seu divino amor, Mãe. Olhe por nós, olhe pelos nossos familiares, por todos os países, por todos os governantes, que todos nós possamos sentir o seu amor, Mãe Celeste. Que nesse momento nós possamos sentir a sua luz chegando até nós e acolhendo o nosso corpo físico, nos curando a alma, a mente e o corpo. Mãe Santíssima,
Agradecemos por ser o instrumento de chegada do nosso amado Mestre Jesus. E que Ele continue sendo o nosso condutor, o nosso guia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, um beijo enorme no coração de todos, que nós possamos continuar a sentir a presença de Maria, nossa Mãe Celeste, nosso Mestre querido e Deus, vibrando em nosso coração. Muito obrigada pela presença de todos, pelo carinho, e que nós possamos em breve nos reencontrar e continuar as nossas reflexões. Um lindo dia, um domingo maravilhoso a todos e um beijo no coração. Até breve.